E aí, galera do nono ano, o professor Jairo chegando para mais um encontro. O nosso encontro hoje é sobre nossa filosofia de cada dia. Bom, nós estamos trazendo para vocês alguns assuntos de destaque no nosso capítulo como revisão. Espero que você possa acompanhar e aí em sua casa fazer algumas anotações justamente no que você não conseguiu perceber nos primeiros momentos que nós discutimos sobre esse assunto. Então, nós vamos hoje falar sobre ética no pós-guerra. Então, nós vamos trazer para vocês algumas informações importantes, alguns nomes da filosofia que se destacaram nesse processo e que é interessante estar relembrando sempre que possível esses nomes que fizeram a diferença dentro do local onde estavam inseridos, né? A comunidade em que eles estavam inseridos e que trouxeram influência para o mundo inteiro. Então vamos lá, prepara seu material, seu lápis, sua caneta, sua borracha, enfim, seu kit completo para que a gente possa, a partir de agora, estar trazendo essa revisão, onde eu preparei os tópicos importantes, ou seja, de destaque nesse livro. Então vamos lá, a nossa aula. Para começar, eu sempre trago o destaque da capa, que eu acho que é importante para que a gente possa perceber. Então, quando nós falamos de ética no pós-guerra, após a guerra, é necessário que a gente tenha essa compreensão, tá? E que a gente consiga, a partir de agora, trazer uma discussão plausível no que diz respeito a esse ato que acontece e logo em seguida o que se sabe sobre a pós-guerra. Que diz assim, por exemplo, existem pessoas supérfluas? Você considera que uma pessoa possa ser inocentada do crime de assassinato porque matou cumprindo ordens? Vamos lá, tem mais alguma pergunta aí? Alguém seria capaz de cumprir normas sem pensar mesmo que essas normas levem a pessoa à morte? Então são reflexões que a gente traz nesse momento sobre esse capítulo. Então, nós vamos agora relembrar um pouco dentro dessa reflexão dentro da guerra. Então, olha só. A pergunta é, o homem é realmente um ser livre? Diante do caos instaurado pela Segunda Guerra Mundial, podemos nos perguntar a respeito da liberdade, pois quem dentre todas as pessoas de todas as nações que se envolveram na guerra, decidiu aceitar ou desejar estar envolvido na guerra? Escolheria o homem deliberadamente pelo sofrimento, pela morte ou pelo caos? Não é isso a guerra? Os sofrimentos ocasionados na guerra foram sentidos por muitos e aqueles que tomavam decisões não presenciaram ou não vivenciaram na própria pele esse sofrimento. Aqui vai justamente trazer uma introdução sobre todo o sofrimento das pessoas que estiveram envolvidas diretamente com a guerra. Mesmo sendo alguém que fazia parte do grupo ou alguém que estava lá porque estava preso nesse processo. Lembra que nas últimas aulas eu falei muito sobre essa filósofa e quero justamente trazer um destaque para ela, porque é interessante já nesses assuntos que eu escolhi, alguns tópicos, falar sobre Hannah Arendt, que avaliou as ações cometidas que os nazistas cometeram, né, em nome de uma ideologia. Então nós vamos ler agora e entender um pouco. Lembrando que ela é judia, né, e que ela não permaneceu no período em que a ideologia nazista estava tomando de conta, né? Então foi um período em que ela não esteve presente. Então a filósofa Hannah Arendt avaliou as ações cometidas em nome da ideologia nazista e acompanhou de perto o julgamento de um dos principais membros do governo de Hitler, responsável por transportar pessoas para o campo de concentração. O pensamento filosófico de Hannah Arendt é fruto não somente de reflexões, mas de vivências dentro da guerra. O que é isso? Aqui ela vai trazer relatos de como ela justamente teve que mudar todo o seu contexto para que ela pudesse se desenvolver, para que ela pudesse crescer. Então vamos lá, trazendo aí um pouco, eu espero que vocês estejam lembrando sobre a filósofa Hannah, né, que é uma filósofa muito discutida hoje no campo acadêmico. Tá? Então nós vamos falar aí sobre ela. Hannah Arendt foi uma filósofa política de origem alemã. Suas origens religiosas eram judaicas e durante a Segunda Guerra Mundial ela necessitou refugiar-se nos Estados Unidos. Durante o regime nazista, sua nacionalidade foi confiscada e o que a tornou apatriada. Olha o destaque dessa palavra que nós vamos já falar um pouco sobre ela.
Apenas em 1951 ela conseguiu nacionalidade americana. Trata-se de uma das mais importantes pensadoras do século XX, autora das obras A Condição Humana e, em 1958, As Origens do Totalitarismo, e Eichmann, em Jerusalém, 1963. Então são aí livros importantes na carreira dessa grande filósofa. Vamos lá dando sequência. Então aqui nós temos uma ideia do que é, tá, apatriado, só para que a gente possa conhecer. Diz aqui, você sabe o que é uma pessoa apatriada? Segundo a Organização das Nações Unidas, tá, que é a ONU, apatriada é aquela pessoa que não é reconhecida como cidadão em nenhum país. Então vamos lá, houve uma guerra, por exemplo, como Hannah, né? E ela lá, uma guerra que eu digo no sentido onde os nazistas estavam tomando de conta, e ela não teve condição, ela conseguiu sair, ela não se encaixava, ela não era de nenhum país, e aí sim, uma pessoa apatriada vai ser justamente alguém que, em razão disso, ela não pode se matricular em escolas, trabalhar legalmente, pois possui bens, casar-se, enfim. Por quê? Porque ela não se enquadra dentro de nenhuma nacionalidade, tá? Então vamos lá, dando sequência. Bom, mais à frente, nós temos aí o que Hannah vai chamar de um mal radical. É interessante a gente entender e compreender sobre esse mal radical, para que a gente possa, de fato, estar atento a o que ela vai colocar como esse mal radical. Então, Hannah diz o seguinte, que ela torna-se uma filósofa, embora não gostasse que usasse esse termo em referência a ela. É essencial na reflexão sobre o ser humano nos anos da pós-guerra, sua análise acerca da condição do ser humano, das relações éticas e da problemática do julgamento impulsionou a nova discussão sobre ética no século XX. Segundo a filósofa, no Estado alemão houve uma inversão legalizada dos valores e da moral que legitimava o crime. A regra que antes afirmava não matar, com a ascensão do nazismo, tornou-se mate. Assim, todas as pessoas que seguirem a moral estabelecida concordarão com as regras impostas sem usar de sua capacidade crítica. Havia ausência do pensamento. Arendt também criticou que o Ocidente, no que se refere ao entendimento do mal, sempre parte do pressuposto que a origem dos piores atos que o ser humano pode cometer vem do egocentrismo. Olha só aqui o destaque que ela dá, e da capacidade de olhar para si mesmo, apenas para si mesmo, visando ao próprio bem, querendo ganhar vantagem sobre tudo e sobre todos, sem se importar com os danos e suas ações, aquilo que vão causar a terceiros. Contudo, segundo ela, esse século presenciou algo diferente, o mal muito pior do que aquilo que se imaginava. Para ela, o mal se radicalizou, né? Então é isso que ela vai colocar. O mal estava ligado aos seguintes fenômenos, que tornava o homem supérfluo. O sistema dominante dos campos de concentração desejava convencer os prisioneiros de que eles eram supérfluos antes mesmo de serem mortos, né? Ele destruía totalmente a dignidade. Então está falando desse mal da vítima, né? Então aqui a gente consegue perceber alguns pontos de grande sofrimento, né, que faziam com que o homem viesse sofrer não só a dor física da morte, mas antes ele iria morrer psicologicamente. Então vamos lá, passando. O campo de concentração foi um espaço onde boa parte dos fatos e dos gestos deixou de ter qualquer sentido, a não ser o de reforçar a ideia de que as pessoas que ali estavam eram supérfluas e desnecessárias e precisavam morrer. Arendt atribuiu essa ideia do seguinte termo que eu já disse no início da aula, o mal radical, né? Então, homens se utilizaram desse mal radical. Agora nós vamos lá para a página 418. Ética no pós-guerra, relacionando conceitos. Então, nós vamos agora relacionar conceitos acerca da ética no pós-guerra. Então, vamos compreender aqui. Primeira coisa, ética no pós-guerra, que vai estar ligado da seguinte forma: depois de o caos,
do sofrimento da Segunda Guerra Mundial, era preciso reerguer as nações e rever os valores éticos e morais. E aqui no meio, ética na pós-guerra auxilia na avaliação das ações. Então, você vai olhar aí, tá? Nós já fizemos essa tarefa, mas você vai dar uma conferida. Ações e traça planos para quê? Para o futuro, tá? Essas ações, elas vão ser importantes para traçar plano para o futuro. Continua se dizendo, além de implantar novas condutas. Mais à frente, a filósofa Hannah Arendt refletiu sobre a condição do ser humano, estabelecendo os conceitos de um lado, banalidade do mal e do outro, mal radical, que nós estudamos antes e agora na nossa revisão. Banalidade do mal, indivíduo torna-se incapaz, incapaz de quê? De produzir pensamentos e reflexões. Ou reflexão, nós vamos colocar aqui, tá? Reflexão. Não corre, vamos digitar aqui que ficou meio esquisito. Reflexão. Do outro lado, nós temos aqui o mal radical, que é, o que significa esse mal radical novamente? O aniquilamento de ideias de sujeito e mais embaixo de indivíduo. Ok? Bem, nós vamos agora para o próximo, tá? Passo, que é falar. Bom, queria falar sobre o nosso próximo assunto, que é ética na atualidade. Então, percebam essa capa, que ela vai trazer todo um sentido, que diz o seguinte: você saberia dizer o que significa cuidar de si mesmo? Né? Ela vai trazendo aí algumas perguntas que são interessantes, né? Você saberia dizer o que é cuidar de si mesmo? O que esse cuidado tem a ver com a ética? Cuidar de si é o mesmo que cuidar do próprio corpo? Existe um jeito certo para cuidar de si? Né? Então, são algumas perguntas que trazem à nossa mente, já que nós estamos falando sobre ética na atualidade. Então, pensar a ética atualmente. Bem, contemporâneos dos filósofos Hannah Arendt, Hegel e Hans Jonas nasceu em 1903 e viveu até 1993. Assim como Arendt, ele era judeu e viveu todo o período da guerra presenciando-a de perto, diferente do que Hannah, né, aconteceu com ela. Durante a guerra, sua mãe foi morta nas câmaras de gás, o que fez decidir jamais retornar à Alemanha. Sua filosofia é voltada para as questões humanitárias. Olha o destaque para isso. Nós estamos falando agora sobre Hans, tá? Ele traz um destaque, sua filosofia é voltada para as questões humanitárias e sua preocupação é a preservação do planeta e da vida. Então ele vai trazer isso como uma verdade, tá? Sobre a irresponsabilidade e sobre a responsabilidade que nós temos com o planeta Terra. Aqui ele vai dizer que um dos grandes problemas observados por Hans Jonas é a impossibilidade de a vida ser mantida na Terra em decorrência, olha aqui como eu disse, da irresponsabilidade das ações humanas. Para ele, o homem está rumando para a sua própria destruição. Portanto, é urgente uma nova postura frente às ações que destroem o meio ambiente e ao uso irresponsável de tecnologias que degradam a natureza. Né? Então, esse é o primeiro que nós estamos vendo na parte desse capítulo. Né? Ele vai falar justamente sobre esse processo de responsabilidade. Né? E aí a gente traz a sequência. Né? Outro que vai estar aí na página 422, né? Página 422, é o Michel Foucault. Michel Foucault já vai trazer, que também aqui outro filósofo importante contemporâneo é Michel Foucault. Né? Nesse capítulo, ele vai falar sobre a questão, principalmente a respeito da ideia de cuidado
de si e cuidado com o outro. Teoria filosófica desenvolvida por Foucault. Michel Foucault é um filósofo francês, nasceu em 1926 e morreu em 1984. O que ele defende? Ele vai defender justamente que eu preciso cuidar da minha pessoa, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha existência. Para quê? Para que eu possa em seguida cuidar de outra pessoa, para que eu possa ter condições e ter estrutura. Como é que isso se dá? Eu olho para mim, eu observo quem eu sou, a partir dessas observações, aquilo que é preciso mudar, eu vou mudando toda a minha estrutura, aí sim eu tenho uma estrutura preparada para isso. Então vamos lá. Ética na atualidade. Depois que eu estou preparado, eu tenho condições de cuidar de uma família, ou tenho condições de governar. Isso se aplica aos nossos governantes, tá? Então vamos lá. Ética na atualidade. O primeiro que se destaca aqui, que nós temos, são os filósofos Hans Jonas e Michel Foucault. Então vamos começar por Hans, que diz assim: Hans pensou que e responsabilidade das ações humanas levou ao esgotamento dos recursos naturais, levando à necessidade de uma nova postura ética, deve ser global. Deve ser global. Aqui continua, nova postura ética voltada à responsabilidade. E aqui vai falar justamente global e contemplar a natureza. Mas em cima, Michel Foucault, ele vai trazer, o que ele pensou? Pensou cuidado de si como tentativa do autoconhecimento. Então o autoconhecimento não é fácil, né? Você tem que ter uma certa organização nos seus pensamentos para que você passe, a partir daí, refletir suas ações. Aqui continua dizendo, Michel Foucault, conhecimento é útil ao cuidado de si, produz a intenção de mudar. Então está aí todo o contexto. Nós apresentamos para vocês um pouco sobre esse processo, né? A Hannah Arendt falando sobre a condição humana, né? Sobre todo esse processo que ela vivenciou, e aí a gente traz aqui para a discussão, né? Que ela fala do mal, e a gente também traz essa discussão atrelada aí justamente também Hans Jonas e Michel Foucault. Espero que você tenha gostado desse capítulo sobre assuntos sobre ética, falando sobre ética no princípio da guerra, no período durante a guerra e no pós-guerra. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.